Muitas vezes você pode ver casos que vão além da ficção. A grande maioria geralmente é protagonizada por homens. Mas, quando se fala do mal, não precisa ser exatamente uma questão de gênero. Bom, às vezes os protagonistas de casos arrepiantes são mulheres. Isso não significa que uma mulher não seja capaz de cometer atos malignos. Pelo contrário, em muitos casos, não é necessária força física, mas sim uma mente perturbada e o impulso para cometer atos incríveis e inimagináveis. Faz parte do ser humano. Muitos pensam que todos nós temos um certo grau de escuridão dentro de nós. Mas o que você pensaria se eu dissesse que a protagonista deste caso era uma velha que não precisava ser fisicamente mais forte que suas vítimas e que atribuía suas ações a um espírito que a compelia? Em julho de 2015, na cidade de São Petersburgo, na Rússia, foi feita uma denúncia sobre um mau cheiro vindo de um terreno baldio. Quando os bombeiros foram ao local, notaram um cheiro muito penetrante, um fedor, e então suspeitaram que alguém havia jogado um animal ali. Ao entrarem, descobriram que o cheiro vinha, na verdade, de 7 sacos de lixo pretos. Mesmo assim, um dos bombeiros pegou um dos sacos e o abriu. Seus olhos se encheram de espanto. Ele olhou para o companheiro e disse que era um corpo. Chocados com a descoberta, denunciaram a polícia, que chegou depois de alguns minutos. Ao verificarem o conteúdo das malas, notaram que os restos mortais pertenciam a uma mulher de terceira idade. Os membros estavam distribuídos em diferentes bolsas. Ao verificarem o perímetro, perceberam que havia uma câmera de vigilância em um estabelecimento próximo. Solicitaram o apoio do proprietário para fornecer as gravações dos dias anteriores. Felizmente, a câmera estava em funcionamento. Quando tocaram as fitas de gravação, tiveram uma grande surpresa. Na sequência do vídeo, uma senhora idosa foi vista transportando aqueles sacos de lixo. As imagens mostraram que o evento ocorreu entre 2h21 e 3h54 da manhã de sábado, 25 de julho. Assim que terminou de carregar todos os sacos, ela seguiu na direção oposta e saiu. Ao verificarem o local, notaram a presença de um rastro de sangue que os levou a alguns apartamentos. Assim que a polícia chegou ao local, começaram a coletar informações, perguntando aos moradores sobre uma idosa, e imediatamente surgiram 2 nomes. O primeiro, uma mulher de 79 anos chamada Valentina. O segundo, Tamara Sansonova, 68 anos, sua companheira. Batendo na porta do apartamento onde moravam essas 2 mulheres, Tamara saiu ao encontro deles. Ela olhou para os policiais, acenou com a cabeça e disse: "Fui eu." A confissão surpresa deixou todos em choque. Em seguida, ela os convidou a entrar. Ao realizarem um exame preliminar, foram ao banheiro e lá encontraram as provas. O incidente ocorreu porque, dentro da banheira, havia serras e facas ainda com sangue seco. O pior ainda estava por vir, pois, ao perceberem pedaços de papel alumínio, a polícia imaginou o pior. Eles abriram a geladeira. Dentro dela, encontraram o que haviam suspeitado: pedaços de um corpo embrulhados em papel alumínio. A descoberta deixou a polícia sem palavras. Assim que tudo foi constatado, os policiais acionaram a Comissão de Investigação da Rússia, que atua como principal autoridade investigativa do país, dada a gravidade do caso. No interrogatório preliminar, Tamara não negou sua confissão, afirmando que não recebeu ajuda de ninguém e que era a única culpada. Após uma discussão, ela decidiu encerrar a vida de Valentina. Eles não perguntaram se ela havia consumido partes do corpo da vítima, e ela permaneceu em silêncio, deixando ainda mais incógnitas. Calma e sorridente quando saiu, jogou beijos para a multidão de curiosos que estavam no local e comentou: "Que pena, agora todos os vizinhos vão descobrir quem eu sou." Inicialmente, a mídia na Rússia chamou o caso de Pesadelo na Rua Dimitrova, pois era o nome da rua onde a mulher morava. A responsável, uma mulher de 68 anos, foi presa no dia 28 de julho de 2015. Todos ficaram surpresos, pois casos como esse são extremamente raros ou quase inexistentes. A autora do crime era uma senhora de 1,60 metros de altura, pele clara, olhos bondosos e cabelos castanhos que mal chegavam aos ombros, alguém que, à primeira vista, inspirava confiança. Descrita por alguns vizinhos como uma pessoa de bom coração, sempre disposta a fazer favores, embora um tanto estranha. Quando a notícia do crime se espalhou, um dos amigos da vítima mencionou, em uma entrevista, que ficou chocado com o acontecimento, mas não totalmente surpreso, pois muitos consideravam a velha uma mulher bastante estranha.
Enganadora e desconfiada, ela também mencionou que, dias depois de não ter notícias da amiga, perguntou a Tamara onde ela estava. Ela ficou nervosa, pegou-a pelo braço e pediu que não chamasse a polícia, mas nunca imaginou encontrar algo assim. Após seu depoimento, Tamara revelou aos investigadores que foi ela quem matou Valentina Ulanova depois de uma briga por causa de alguns pratos e copos sujos que ainda não haviam sido lavados. A discussão foi intensa, e Valentina pediu para que ela deixasse o apartamento. Naquela época, Tamara morava com Valentina, pois seu apartamento estava sendo reformado e Valentina havia oferecido moradia temporária, desde que ajudasse nas tarefas domésticas. Quando as obras terminaram, Valentina mencionou a Tamara que ela teria que sair, mas Tamara se recusou. A relação entre as duas começou a deteriorar até que, no dia 25 de julho, após uma nova briga, Tamara decidiu acabar com a vida de Valentina. Colocou sonífero na salada russa, prato preferido de Valentina, e serviu a comida. Por volta das 2 da manhã, encontrou Valentina caída no chão da cozinha. A mulher ainda não estava morta, mas Tamara pegou uma faca e uma serra e começou a desmembrá-la, começando pela cabeça, e depois colocou os pedaços em uma panela. Ela ateou fogo e ferveu os pedaços, depois começou a separar os membros e, aos poucos, se livrou deles. Nesse período, as câmeras de vigilância do prédio capturaram o momento em que ela descia os sacos de lixo até o terreno baldio. Ela também foi vista carregando a panela com partes do corpo, e, em seguida, retornando sem ela. O vídeo desta câmera foi transmitido rapidamente, e muitas pessoas puderam testemunhar o evento, tornando-se viral em instantes. Tamara confessou que separou os melhores órgãos para consumo. Colocou a cabeça em uma panela para extrair o que pudesse. Depois, a levou ao terreno baldio em um saco. Ela também revelou que apreciava a vítima, por isso, não a havia comido antes, mas o desleixo com a louça se tornará intolerável. Ela pensou que poderia morar no apartamento por alguns meses até que os parentes de Valentina ou outra pessoa aparecessem. A confissão aterrorizante se desenrolava lentamente. Ela explicou que não consumiu o seio da vítima por estar flácido, e disse preferir carnes como as da jovem que havia comido anos antes, referindo-se a uma possível outra vítima. Após depositar os 7 sacos, voltou ao apartamento e pegou pedaços do fígado, que também comeu. Acrescentou que, apesar da idade, Valentina estava em boas condições de saúde, e isso surpreendeu, especialmente porque a vítima nunca foi uma pessoa que bebia. Na análise do apartamento, os investigadores encontraram cuidadosamente livros esotéricos e de magia negra, pois Tamara gostava de astrologia. Também encontraram um diário pertencente a ela, escrito à mão, com anotações em alemão, russo e inglês. Tamara descreveu que desmembrou sua amiga, colocou os pedaços em sacos plásticos e os descartou em várias áreas do distrito de Frunzensk. Mas isso não era tudo. O diário também continha uma série de relatos macabros e aterrorizantes que faziam referência à ingestão de carne, intestinos, olhos e língua de pelo menos 11 pessoas, incluindo o próprio marido, mencionando que sua parte favorita eram os pulmões. Tamara também fez alguns desenhos representativos, detalhando como desmembrava suas vítimas e como saboreava sua carne em diferentes refeições. Em muitos trechos, mencionava sua vida cotidiana, que considerava chata e desinteressante, e falava sobre como eliminou a vida de uma de suas vítimas inquilinas, usando os mesmos modus operantes. Da mesma forma, ela aproveitou para consumir os pulmões. Quando questionada sobre as informações descobertas no diário, Tamara afirmou que tudo era verdade, mas que havia sido influenciada por outra pessoa. Quando perguntaram sobre seu marido, ela explicou que, em 2005, tirou sua vida esfaqueando enquanto dormia, depois o desmembrou com uma serra elétrica, consumiu suas partes íntimas e espalhou o restante do corpo pelo bairro em sacos de lixo. O corpo dele nunca foi encontrado, e Tamara apenas contou aos vizinhos que ele havia fugido com outra mulher. Durante a investigação, a polícia tentou ligar o caso de Tamara a diferentes pessoas que haviam sido encontradas mortas de maneira semelhante. Eles identificaram um homem cujo corpo foi encontrado em 2003, sem braços e pernas. Ao revistarem os pertences de Tamara, encontraram um cartão de visita manchado de sangue que pertencia a esse homem. Em agosto do mesmo ano, foi feita uma busca pela cabeça de Tamara. Mas, assim como suas mãos e órgãos internos, essa parte também não foi encontrada. Os investigadores acham que talvez Tamara tenha comido a cabeça, o que explicaria sua ausência. Após análise do diário, concluiu-se que, se tudo fosse verdade, pelo menos 11 pessoas passaram pelas mãos de Tamara.
No entanto, sem vestígios de todos os corpos, não foi possível condená-la por todos os crimes. Enquanto aguardava para entrar no tribunal, Tamara olhou atentamente para as câmeras com um sorriso, e de vez em quando mandava beijos para os repórteres, dizendo: "Eu sabia que eles viriam. É uma vergonha para mim. Agora toda a minha cidade vai saber que estou sendo atormentada por um maníaco que me forçou a assassinar." No tribunal, ela aplaudiu e sorriu, visivelmente satisfeita por estar ali. Ela declarou ao juiz que estava pronta para o julgamento, acrescentando que todas as suas ações foram deliberadas e que, com o último assassinato, havia encerrado seu capítulo. Disse ainda que, por ser idosa e não ter mais um lugar para morar, pensou sobre isso 77 vezes e, finalmente, decidiu que deveria estar na prisão, onde morreria, e então o Estado se encarregaria de enterrá-la. O início do julgamento causou uma onda de expectativa e comoção social. A audiência foi transmitida ao vivo pelos noticiários de televisão. Após uma avaliação de saúde mental, especialistas concluíram que a velha era um perigo para a sociedade. Um psiquiatra afirmou que havia risco de ela voltar a matar, e, por isso, ao final do julgamento, ela foi internada em um hospital psiquiátrico. No dia 26 de novembro daquele mesmo ano, Tamara foi submetida a um exame psiquiátrico cujos resultados mostraram que era perigosa tanto para si mesma quanto para os outros. Ela foi então encaminhada para um hospital psiquiátrico em Kazan para tratamento. Em entrevistas após sua internação, Tamara mencionou sentir uma profunda admiração e fascínio por Andrei Chikatilo, afirmando que o que mais a atraía nele era a brutalidade de sua história e seus atos. Tamara Sansonova nasceu em 25 de abril de 1947, em Krasnoyarsk, Rússia, filha de pais alcoólatras que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, seus pais conseguiram estabelecer algumas conexões com o governo, o que levou a um estilo de vida mediano para a família. Apesar disso, ela se recordava de uma infância em que os pais contavam histórias aterrorizantes sobre os tempos difíceis em São Petersburgo, quando a população precisou recorrer a ratos, cães e gatos para sobreviver. Desde jovem, Tamara era uma criança intelectual, com grande interesse por literatura e temas obscuros. Quando terminou o ensino médio, mudou-se para Moscou com o objetivo de estudar línguas e ingressou na Universidade Estadual de Linguística. Lá, aprendeu 3 idiomas e formou-se com honras. Após a formatura, ela se mudou para São Petersburgo, onde conheceu um homem chamado Alexei, com quem se casaria anos depois, em 1971. O casal se estabeleceu em um novo edifício na rua Dimitrova, número 4, uma construção com apartamentos de painéis. Durante esse tempo, Tamara trabalhou em uma agência de viagens, deu aulas particulares de idiomas e mais tarde encontrou emprego no renomado Grand Hotel Europa, onde permaneceu por aproximadamente 16 anos. No entanto, com o passar dos anos, seu comportamento passou de normal a estranho, e ela foi internada em instituições psiquiátricas pelo menos 3 vezes, onde foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. O desaparecimento de seu marido, Alexei, foi abrupto e deixou os vizinhos desconfiados. Tamara alegou que ele havia partido com outra mulher, mas essa versão nunca foi confirmada. Após o sumiço de Alexei, Tamara começou a alugar um quarto em seu apartamento para obter uma renda extra. Em 6 de setembro de 2003, uma discussão com um de seus inquilinos, um homem de 44 anos, terminou de forma trágica. Tamara tirou a vida do homem durante o conflito e registrou o incidente em seu diário. Em março de 2015, conheceu Valentina Ulanova, que mais tarde se tornaria sua última vítima. Valentina havia pedido a Tamara que a deixasse morar temporariamente em seu apartamento enquanto seu próprio imóvel passava por reformas. Foi assim que teve início a sequência de eventos que culminou no crime mencionado no início deste caso. Até hoje, muitos detalhes sobre os crimes de Tamara permanecem um mistério. Não se sabe ao certo quantos atos de canibalismo ela realmente cometeu ao longo dos anos. Sua aparência frágil e gentil enganava a todos ao seu redor, e ela nunca despertou suspeitas. Na Rússia, Tamara Sansonova ficou conhecida como a avó estripadora e Baba Yaga, em referência à figura folclórica russa de uma velha ossuda, com nariz pontudo e dentes afiados, considerada perversa e cruel, mas não completamente maligna, que consome carne humana por prazer. O caso de Tamara gerou uma onda de curiosidade e horror em toda a Rússia, e permanece um dos mais macabros e enigmáticos da história criminal do país. Se você gostou, se inscreva no canal para mais vídeos como esse toda semana.